Olá, gente querida. Chegamos hoje ao capítulo 10 da Carta aos Hebreus. Já mencionamos aqui o enfoque dessa carta no sacerdócio de Cristo em nosso favor. No contexto do Antigo Testamento, os animais que eram trazidos pelas pessoas eram sacrificados e apresentados a Deus pelos sacerdotes. O sangue desses animais era também aspergido sobre as pessoas e os objetos com o propósito de purificar e santificar. Mas aqui poderíamos perguntar, como ou por que se lançou mão do sacrifício de animais para aplacar a ira de Deus contra o pecado humano? Quando Deus vai resgatar o seu povo escolhido da escravidão do Egito, Ele providencia um manto de sangue, vamos chamar assim, para encobrir o pecado deles com a morte do Cordeiro Pascal, cujo sangue precisava ser pintado na verga das portas e assim evitar que o anjo da morte que visitaria Egito naquela noite, matando os primogênitos, adentrasse a casa dos judeus. Mais tarde, Deus providenciou este manto de sangue através de um complexo sistema sacrificial e a celebração contínua da Páscoa, da morte do Cordeiro de Deus. O significado do sacrifício não estava na morte do animal apenas. Ao invés disso, a vida do animal era oferecida como expiação diante de Deus por meio do sangue derramado. Conforme nós lemos em Levítico 17, verso 11, diz assim: pois a vida do corpo está no sangue. Eu lhes dei o sangue no altar, diz o Senhor, para fazer expiação, para fazer propiciação, pagamento por vocês. É o sangue oferecido que faz expiação em lugar de uma vida. Levíticos 17, 11. E assim esta prática foi estabelecida no Antigo Testamento e Hebreus 9, 13 também fala disso. Contudo, todo esse sistema de sacrifícios era provisório, como já falamos aqui uma vez. Ele não podia salvar de fato as pessoas de sua condenação à morte eterna imposta pela presença do pecado. E é exatamente disso que Hebreus fala aqui no início do capítulo 10, verso 1 a 4, que eu leio. A lei constitui apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir, falando da vinda de Cristo, mas não as coisas boas em si mesmas. Os sacrifícios são repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm adorar. Se tivesse esse poder, diz Hebreus, já não precisariam existir, pois os adoradores teriam sido purificados de uma vez por todas e a consciência de seus pecados teria desaparecido. A consciência do pecado teria desaparecido. Verso 3 e seguinte ainda: em vez disso, esses sacrifícios os lembravam de seus pecados todos os anos, quando iam lá adorar. Pois é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. O que então pode remover os nossos pecados? Somente o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Como diz o verso 5, por isso, quando Cristo veio ao mundo, ele disse: não quiseste sacrifício em ofertas, contudo me deste um corpo para oferecer. Não te agradaste de holocaustos, nem de outras ofertas pelo pecado. Então eu disse, como Jesus falando, aqui estou para fazer a tua vontade, ó Deus, como está escrito a meu respeito no livro. Foi o que Jesus clamou em oração, em profunda angústia e tristeza lá no Getsêmani. Quando nós lemos na história da sua paixão, minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele aos seus discípulos. Fiquem aqui e vigiem comigo. E ele então avançou um pouco, curvou-se até o chão e ele orou para que, se possível, a hora que o esperava fosse afastada dele. E ele clamou a Deus: Abba, Pai, querido Paizinho, tudo é possível para ti. Peço que afaste de mim esse cálice, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Marcos 14, 34 seguintes. Então, voltando aqui para Hebreus, ele reafirma e explica
o que já havia dito nos versos iniciais que eu li antes, e ele diz então no verso 8 do capítulo 10. Primeiro Cristo disse: não quiseste sacrifício nem oferta, nem holocausto, nem outras ofertas, nem te agradaste delas, embora sejam exigidas pela lei. Então ele acrescentou, verso 9, aqui estou para fazer a tua vontade, disse Jesus. Assim ele cancela a primeira aliança a fim de estabelecer a segunda, diz Hebreus, pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, de uma vez por todas, porque mediante a única oferta ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados, aqueles que nele creem. Então, como podemos resolver o problema da culpa que pesa contra nós diante de Deus? Clamando pelo perdão que está disponível em Cristo, crendo na sua obra de cruz em nosso favor, lá no Calvário. E diz o verso 15, 16, o Espírito Santo também testemunha que isso é verdade, pois ele diz: esta é a nova aliança que farei com o meu povo depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em seu coração e as inscreverei em sua mente. E acrescenta dizendo, verso 17, e nunca mais me lembrarei de seus pecados e seus atos de desobediência. Onde os pecados foram perdoados, já não há necessidade de oferecer mais sacrifício. Deus seja louvado por tão grande salvação providenciada em Cristo Jesus. Amém.